último estudo relacionado a este conteúdo que temos tratado, ainda pensando sobre o amor, mas agora pensando na fé, na verdade, esperança e amor encontrados na pessoa de Cristo, o nosso Salvador. A pergunta é a seguinte: Jesus possuía fé, esperança e amor? Resposta: sim. Sendo o verdadeiramente humano, ele estava cheio de virtudes e graças espirituais, incluindo a fé, a esperança e o amor. Nós temos visto nos nossos estudos, ou passamos um bom tempo pensando nesta realidade de que nós somos aqueles que possuem fé ou que confiam no Senhor, e isto foi algo que nós recebemos graciosamente do nosso Deus, a fé para crer no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, bem como para crer em suas promessas. Mas não somente temos fé, o Senhor nos deu uma esperança bendita, baseado então nas suas promessas, baseados nas suas palavras, uma esperança que ela é certa. E também nós vimos que nós possuímos também uma terceira virtude, que é a maior destas três irmãs, que é o amor. E quando nós olhamos para Cristo, nós podemos dizer que Cristo, o nosso Salvador, ele possui as três virtudes teologais sobre as quais falamos. Cristo, ele não é somente divino, nós sabemos que Cristo, ele é plenamente divino e sabemos que ele é plenamente humano. Sendo então Cristo verdadeiramente humano, Cristo, o nosso Senhor, ele tinha a habilidade de crescer e de crescer em suas graças. É interessante quando nós olhamos para o que diz Lucas capítulo 2, verso de número 52. Lucas capítulo 2, verso de número 52, a palavra do nosso Senhor nos diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Cristo, como um homem também, ele tinha a habilidade de crescer e de crescer em suas graças. Nós devemos entender que tudo aquilo que também Cristo ele possui, uma vez salvando-nos pela operação do seu Santo Espírito por meio da palavra, nós recebemos também dele várias graças. Nós recebemos várias graças de Cristo e as graças que nós falamos, fé, esperança e amor, nós recebemos da parte de Deus em Cristo quando nós fomos salvos por ele. Então, de Cristo, nós recebemos tudo. De Cristo, a fonte, nós recebemos a fé, esperança e amor. Por quê? Porque ele possuía tudo isso de modo, ou possui tudo isso de modo predominante. Ele possui essas graças em si mesmo de modo abundante. Cristo, ele é o pioneiro na fé. Nós podemos dizer isso porque a Escritura nos fala sobre isto. Jesus é aquele que vai ser distinguido como aquele que é o pioneiro de nossa fé. Ele foi aquele que teve uma fé inabalável ao longo de sua vida. Durante a sua vida terrena aqui, peregrinando aqui como servo humilde do Senhor. Como servo humilde do seu Pai. O apóstolo, em Hebreus capítulo 12, verso 2, nos diz o seguinte. Hebreus capítulo 12, verso de número 2. Veja só, falando sobre o nosso Salvador, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Esse Cristo, ele é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, o nosso Salvador. Hebreus ele vai nos apresentar a ideia de que ele vai associar a fé de Cristo, a confiança a Cristo, atribuindo a ele estas palavras. Veja só como nós encontramos no capítulo 2, verso de número 13. Hebreus associa a fé, confiança a Cristo, atribuindo a ele estas palavras. Hebreus 2, verso 13. Porei nele a minha confiança. Como se fosse a fé do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, a sua própria confiança.
Ninguém, irmãos, acredita nas promessas de Deus, como apresentados e revelados na sua própria palavra, nem vive sua vida à luz dessas promessas, se não tiver fé. E ninguém nunca, jamais viveu as promessas de Deus, nem vivia a luz da vida, vivia à luz a vida dessas promessas, como o próprio Senhor Jesus Cristo fazia. Quando nós olhamos para Hebreus ainda, capítulo 10, versos 37 e 38, a palavra do Senhor nos diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Embora, irmãos, a sua própria família tenha duvidado dele, seus discípulos o tenham abandonado, seus amigos lhe tenham negado e seus pares judeus o tivessem rejeitado, apesar de tudo isso, Jesus tinha fé para confiar em seu Pai em toda a sua peregrinação. Ele confiava em que um dia, em sua ressurreição, o Pai haveria de vindicá-lo. Como ensina Isaías capítulo 50, versos 6 até o verso 9. Cristo, irmãos, sem dúvida, ele era aquele que confiava no seu Pai e tinha a Deus, o Pai, alguém em quem ele poderia se refugiar. E Cristo, sem dúvida, certamente amava as palavras do Salmo de número 16, verso 1, que diz: protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ele era alguém que confiava nas palavras, nas promessas do seu próprio Pai e viveu de modo adequado toda a sua vida à luz dessas promessas e da palavra do seu Pai em quem ele podia confiar. Mas ele também possuía, irmãos, esperança. Como alguém que tinha fé, ele necessariamente tinha esperança. A sua vida foi uma vida de humilhação, sim, nós sabemos, né? Ele se humilhou até a morte de cruz, vivendo então as maiores angústias neste mundo. No entanto, ele esperava e aguardava com expectativa a sua própria exaltação. Quando nós olhamos para a oração sacerdotal em João capítulo 17, nós vemos Cristo tratando sobre essa realidade e falando sobre a glória que ele tem com o Pai, e que ele estaria na glória com o Pai, e que estariam na glória juntamente com ele aqueles que o Pai o deu. Então ele nutria uma expectativa certa, ainda que estivesse convicto da realidade, até mesmo da sua própria morte. Ele confiava nas promessas do seu Pai. As promessas imutáveis do seu Pai foram feitas a Cristo, e Cristo, ele se abraçou a todas elas. E Cristo, então, como o nosso último Adão, Cristo, ele não somente acreditava que um dia ele seria glorificado na presença de seu Pai à sua destra, ele esperava assim que esse dia chegasse. Cristo, ele tinha uma esperança particular em sua própria ressurreição de modo muito especial, como no Salmo 16 trata sobre isto, né? E lá em Atos, usando-se no Salmo de número 16, vai tratar e aplicar aquilo ao próprio Cristo, do seu corpo, que não veria corrupção. Cristo certamente compreendia estas palavras e certamente sabia que passaria pelas maiores angústias, sim, como nós vimos, né? Nas exposições no Evangelho de Marcos. Ele sabia que seria rejeitado, maltratado, que haveriam de rejeitá-lo, que haveriam de crucificá-lo, mas ele sempre falava ao final: mas eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei no terceiro dia. Então, note que, apesar de todos os problemas, ele estava certo e tinha esperança certa de que haveria de ser ressuscitado. Ele sabia que havia de morrer, porém também sabia que ressurgiria. O texto que nós podemos ver é Marcos mesmo. Marcos, capítulo 10, versos 33 e 34. Marcos, capítulo 10, versos 33 e 34, diz assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Então note a confiança, a esperança de Cristo nisso.
Na dor, irmãos, e na agonia do Gólgota, Cristo jamais perdeu a esperança de que seria vindicado pelo seu próprio Pai. Jamais perdeu as esperanças de que seus sofrimentos temporais ficariam pálidos, não teriam a menor comparação com a glória que lhe seria dada, como escreve o apóstolo em Romanos capítulo 8, verso de número 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Cristo, ele certamente haveria e experimentou, né, com toda a certeza, experimenta hoje o seu estado exaltado na própria glória. E um dia ele virá. Ele certamente, como homem de fé, aguardava com grande expectativa o dia da sua ressurreição e entronização nos céus. Ele tinha esperança. Mas não é somente isso, ele tinha amor, ou tem amor. Há um coração de Cristo amoroso nos céus, né? Como alguns puritanos falam, como Thomas Goodwin fala sobre o amor, o coração amoroso, paterno de Cristo nos céus pelo seu próprio povo. E ele ama, ele tem amor. O cordão triplo da vida de Cristo foi completado pelo amor. Deus é amor, mas Cristo é o amor envolvido em carne. Carne e osso. Caminhando neste mundo como caminhou. E a destra do Pai em carne e osso. Cristo é o amor envolvido em carne. E tudo acerca da vida de Cristo enquadra-se nessa categoria do amor, desta virtude gloriosa. João capítulo 13, verso 1, vai nos dizer que ele teve amor por seus discípulos. Veja o que diz João 13, verso 1. João capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele foi alguém que demonstrou até mesmo amor por seus inimigos. Olha o que diz Lucas capítulo 23, verso de número 34. Lucas capítulo 23, verso de número 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estão, então, partindo as vestes dele, lançaram sortes. Demonstra compaixão, amor, até mesmo pelos inimigos que devem ser amados também por nós. Ele teve amor pelas multidões de pessoas necessitadas. Como nós vimos, né, na exposição de Marcos, mas olha lá, o coração amoroso, gracioso de Cristo, em Marcos capítulo 6, versos 34 a 44, ele vai tratar acerca dessa realidade. Ele vai olhar para a multidão e diz assim o texto: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupo, de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Mas o texto nos diz: ele viu a grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes naquele contexto. Então, esse é o coração de Cristo, amoroso. Cristo, ele possui um amor. Mas o seu amor, irmãos, o maior alvo do seu amor
ele tinha um amor de modo especial e singular pelo seu próprio pai. Ele tinha um amor especial por seu pai. Quando nós olhamos para João, capítulo 14, verso 31, a palavra do Senhor nos diz assim. João, capítulo 14, verso de número 31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Interessante. Ele associa o seu amor ao seu Pai com a observância dos mandamentos do seu Pai. O amor está ali. O amor ele não está desvinculado da obediência aos mandamentos. As pessoas imaginam que amor está desvinculado de prescrições, de lei, não é, de ordenanças, de ajustes. Imaginam que o amor é uma coisa livre, sem amarras. Mas o verdadeiro amor está ligado à observância dos mandamentos do Pai. Cristo amou o Pai e demonstrou isso também. Ama o Pai, amou o Pai em sua caminhada neste mundo, observando os mandamentos do Pai, como diz o texto. E Jesus, irmãos, não teria suportado o que suportou como filho obediente, caso não tivesse amor por seu Pai. Cristo, então, ele tinha de ter confiança em seu Pai, ele tinha de ter esperança nas promessas do Pai e amor por seu Pai, a fim de nos conceder essas graças que se encontram primeiramente nele. E é dada a nós, então, quando nós somos redimidos por Ele, por meio da pregação do Evangelho e a operação do seu Santo Espírito, que aplica em nós a obra redentora do nosso Salvador. Então, nós podemos dizer, em grande louvor, que estamos muito gratos pela fé, esperança e amor de Cristo. Sem eles, não há verdadeira esperança. Então, concluindo, Jesus possuía fé, esperança e amor? Resposta, sim. Sendo verdadeiramente humano, ele estava cheio de virtudes e graças espirituais, incluindo fé, esperança e amor. Amém. E a gente conclui, irmãos, nosso conteúdo, aproximadamente 50 perguntas, eu acho, tratando sobre fé, esperança e amor. A partir da próxima quinta-feira, se Deus permitir, nós vamos começar a tratar sobre um outro conteúdo. Seria a alta vocação do cristão, ou alto chamado do cristão, tratando sobre vida cristã, com o livro do Maurice Robert, que é publicado há um bom tempo, na realidade, e ele vai tratar sobre questões relacionadas à vida cristã. Vários temas, conteúdos curtinhos, e que certamente serão muito proveitosos para nós. Então, a partir da próxima terça-feira, nós seguiremos tratando sobre isso, sobre a natureza da vida cristã, que seria a primeira parte do conteúdo, e então seguiremos estudando bastante. Tem vários capítulos, teremos pelo menos aí 31 encontros tratando sobre este livro. Tá bom? Bom, vamos dedicar um tempo à oração.